Fala, gente, paz, tudo bem? Estamos aqui começando mais um podcast Cristo Todo Dia. Eu tenho certeza que, como das outras vezes, não deixará de ser um programa especial que vai abençoar a tua casa, a tua família. Quem não me conhece, sou o evangelista Rodrigo Maurício. E hoje nós temos um convidado especial, um amigo particular, um pregador, professor de teologia. Eu falo menino porque é um jovem, né, que Deus tem levantado aí para esta nação, e eu tenho certeza que hoje vai ser um papo, uma conversa muito, muito produtiva, tá bom? Tá comigo aqui hoje Pastor Laércio Júnior, meu amigo, que honra tê-lo aqui. Se apresenta aí, meu amigo. Para quem não me conhece, eu sou o Pastor Laércio Júnior, né? Assembleano roxo. Assembleano aqui da cidade de Bauru, interior paulista. Nosso pastor presidente é o nosso pastor Wagner Reis, né? E nosso pastor local, o pastor Adriano. Pastor, casado, com Evelyn Maria, dois filhos, Maria e Lucas. Pregador e cantor, né? Bênção demais. Cantor, tangedor, tocador. Faz de tudo, é obreiro completo, né? Obreiro bom. Os obreiros que a Assembleia de Deus gosta. Pastor Laércio, então, bora começar? Eu sei que vai passar muito rápido essa conversa, mas eu vou fazer o que eu sempre faço. Você que está nos assistindo, deixa um joinha no vídeo aí, ativa o sininho, a notificação, para que nós estamos postando vídeos todos os dias ao meio-dia no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, faça isso, tá bom? Você curtindo, deixando a joinha, o YouTube vai entender que é um vídeo relevante, e de fato e vai entregar para mais pessoas, tá bom? Esse é o único pedido que eu faço para você. Agora a gente vai conversar e eu tenho certeza que será uma bênção. Pastor Laércio, eu sempre começo perguntando para quem vem aqui com a gente, qual foi o primeiro contato com Cristo? Se você já nasceu num berço, a gente fala de berço evangélico, né, um berço cristão, ou como foi o seu encontro com Jesus, se não nasceu num berço cristão, e os primeiros contatos com Jesus aí. Conta a sua história. Você é um pastor novo, né? Quantos anos você tem? Isso, 31. Tô 31? Para 32 anos. Tô com 33, 2 aninhos mais velho. Tava na mesma faixa etária. Na verdade, eu não sou praticamente de um berço evangélico, né? 2 anos de idade. A minha mãe, ela era de uma outra religião, né? Na verdade, a minha mãe, ela era da Umbanda. E a minha mãe foi acometida de uma enfermidade, né, degenerativa, que todo mundo conhece, que é o câncer. E na medida que essa enfermidade, que essa doença se instalou na minha mãe, ela começou a ter um problema de saúde muito grave, né? Porque foi se tornando uma metástase, e a medicina deu 9% de chance de vida para ela. Meu Deus. Tanto é que os médicos chegaram e falaram, pode chamar todo mundo que vai vir a óbito, né? E isso era bem novo, né? Mas aí ela encontrou Jesus, né? Na verdade, ela começou, entre indas e vindas de hospital aí, ela começou a frequentar a Igreja Batista, Betel. E ali, nesse negócio de frequentar, de ir, de querer conhecer, de se aprofundar, um dia uma irmãzinha foi fazer uma visita na casa dela. E nessa visita a irmã foi muito usada por Deus. Eu costumo dizer que, eu repito o que ela diz, né? Nem parecia uma irmã da Batista, parecia uma assembleiana. Chegou lá de coque, falou, Deus vai te colocar de pé, vai te curar disso, você vai criar seus filhos, e os seus filhos vão ser bênção na casa do Senhor. E aí, com o decorrer dos dias, ela foi tendo uma melhora significativa, ela foi se recuperando, Deus foi colocando as mãos, e ela frequentando a igreja, e nisso ela se entregou, mergulhou, aceitou Jesus, né? Aí, logo depois veio meu pai, né, que acompanhava, meu pai não cria no que ela frequentava, a religião que ela ia, não cria naquilo que ela acreditava. Só que meu pai, ele cria assim, que existia um Deus, e esse Deus cuidava dele, até porque minha avó era da Congregação Cristã do Brasil. E só que aí, depois desse tempo, ela tendo aceitado Jesus, ela tendo essa frequência também, ele passou aí, né, conheceu Jesus ali, ficaram por muitos anos ali foram batizados,
ali se tornaram pastores, e aí depois de um longo tempo, Deus entregou na mão deles, né, um ministério à parte. Então Deus tirou eles de lá e começou a direcioná-los, né, a novos ares. Aí as coisas foram acontecendo. Sua mãe foi curada, então, do câncer. Foi curada. Aí as coisas foram acontecendo gradualmente, né? Tanto ministerialmente, como espiritualmente, como no físico, no corpo dela. Minha mãe perdeu cabelo, minha mãe perdeu unha, minha mãe perdeu dente. Então, assim, foi um câncer muito agressivo, maligno, que para a medicina terrena em si, não tinha saída. Tanto é que no testemunho da minha mãe, ela diz que quando ela fica sabendo que a medicina terrena dá 9% de chance de vida para ela está deitada na maca. Ela vira da maca para a parede e diz: Senhor, a medicina terrena está me dando 9% de chance de vida, mas eu quero saber do céu. Ela diz que naquele dia o Espírito Santo bradou dentro dela e disse: eu estou te dando 100% de chance de aproveitamento. Glória a Deus. Nossa, sentindo até Deus aqui. E foi Glória isso, a Deus. Foi isso. E aí a gente não vem de berço, né? Mas desde muito novo já acompanhando, Sim. né? Sim. Mesmo na Batista Betel, crescendo, se desenvolvendo ali, e depois a gente migrou para esse ministério que o Senhor entregou para eles. Maravilha. Seu pai hoje é pastor hoje, né? Meu pai é pastor hoje, junto pastor, presidente da Igreja Gratidão Eterna ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Né? E aí a minha mãe o auxilia ali nesse ministério, na qual eu fiquei lá também 22 anos. E esse chamado seu, que Deus te chamou para o ministério, foi já criança ou você sentiu esse chamado já um pouco mais velho? Rapaz, assim, criança, eu sempre tive muita curiosidade. Por exemplo, o culto acabava, eu queria subir, eu queria pegar no microfone, eu queria tocar bateria. E minha mãe correndo atrás de mim, o pastor, deixa ele, ele vai ser um grande pregador. E é um pastor Isaías, que hoje já é um ancião, né, um homem de Deus ainda. E minha mãe correndo atrás de mim, as irmãs, segura. E o pastor, não, pode deixar ele, deixa fazer barulho, deixa pegar o microfone. Ele vai ser um grande pregador. E aí, eu me lembro que a gente brincava muito de cutinho, né? Na faixa etária de 8, 10 anos. Aí pegava o cabo de vassoura, ficava imitando violão, pedaço de pau tocando no balde, em panela da minha mãe. E a gente brincava muito de culto. E aí profetiza na cabeça de um, e prega, e roda, e cai pro chão. E aí quando eu já estava aí com uns 8 anos de idade, teve um cultinho, né, das crianças. E aí os irmãos organizadores lá falaram, quem que pode pregar, né, dar uma palavra? Aí eu lembro que a irmã falou assim, poxa, não tem outra criança a não ser o Juninho. O Juninho, ele vai vir aqui e vai pregar para as crianças. Então essa foi o meu primeiro contato, né? Sim. Assim, ministrando, né? Aí já nesse culto de criança, depois eu queria mais. Poxa, eu gostei, quero pregar, quero tocar. E aí as coisas foram acontecendo aí gradualmente. Foi desenvolvendo o seu chamado, ministério. Foi desenvolvendo o chamado, ministério. Aí, depois desse tempo, a gente saiu de lá, né? Como eu te disse. Aí meu pai foi e assumiu esse ministério que é dele. Aí eu comecei a ajudá-lo. Então, desde muito novo, adolescente, sempre tive muita responsabilidade na casa do Senhor quanto a isso. Glória a Deus. Você nunca, então, ficou, que se você se lembra, afastado de Deus, assim, do Evangelho? Porque você começou novo já, ou teve algum período da sua vida que você teve um período, se distanciou? Meu período dos 17 anos. Eu fiquei 7 meses afastado, e aí depois eu retornei para o Senhor. Inclusive, dentro desses 7 meses, em um desses dias, antes mesmo de retornar para o Senhor, eu ia sofrer um acidente muito grave que eu não ia estar aqui para contar a história. Então, nesse dia, em uma rodovia aqui, da cidade circunvizinha de Bauru, né, que eu ia sofrer esse acidente gravíssimo, eu no carro, em alta velocidade. Eu disse, Deus, se o Senhor ainda tem algo na minha vida, se eu ainda sou útil para o Senhor, eu te peço perdão, e que o Senhor me dê, né, essa oportunidade. Eu lembro que naquele dia, eu vi como se fosse a mão do anjo empurrando o carro para lá, para a direita, para eu poder passar. Eu parei todo trêmulo, cheguei em casa, minha mãe de joelhos,
4 horas da manhã, e eu Glória disse, a eu quero Deus. reconciliar com Jesus, quero voltar para Jesus. Glória a Deus. E aí daí em diante, Nunca mais. dos 17 até hoje, nunca mais. Nunca mais. Maravilha. Jesus é bom. É um período difícil, né? Esse período dos 17, 16, 15 anos, adolescência. Foi, porque assim, eu sempre fui criado ali na igreja, aprendendo e tal. Só que aí foi surgindo curiosidades, foi surgindo aquela coisa de adolescente, e aí eu não soube me policiar, lidar com os sentimentos, com tudo quanto vinha, e eu acabei me deixando levar. Essa é a... Deixa eu aproveitar, o pastor Laércio, que nem, por exemplo, é uma fase, eu falo que é uma fase difícil, porque é a Sim. fase da adolescência, né? Da juventude, onde os manjares estão aí expostos, né? Sim, sim. E é uma fase que a nossa mente ainda tá, a gente acha, jovem, adolescente, acha que é o dono do mundo, né? Que é Isso. imortal, não vai morrer. Sei lá, você pode dar um conselho para essa juventude, ou dicas de como, por exemplo, tentar esse momento, que é o momento mesmo que a gente passa, não tem como, é inevitável, né? A gente vai passar essa fase dos 15, 16, 17, 18 anos aí, sabe? Para tentar não ser muito prejudicial, que, por exemplo, você falou que ficou 7 meses, né? Nesses 7 meses você quase morreu. Quase morri. E quantos jovens não morrem numa fase que tá nessa fase, às vezes foi crente, aí se Sim. afastou e nessa fase acaba tendo a sua vida ceifada, né? É assim, eu quero dar um conselho tanto para os jovens como para os pais. Os pais precisam saber lidar com essa fase dos filhos também. É orar, é crer, é confiar no Senhor, colocar, entregar na mão do Senhor e saber lidar, né? Entender que é um momento difícil, né, na vida do adolescente, do futuro jovem ali. E o jovem saber que o único caminho é o Senhor Jesus. Não tem outra saída. Tudo quanto vem de lá de fora é simplesmente passageiro. É simplesmente algo que vai te tirar do foco só para te atrapalhar a não chegar até Ele. Só. Ou vai tardar, vai retardar o que Deus tem na sua vida. Então, o que Deus tem por conta dessa escolha mal feita, o que Deus tem na sua vida pode ficar embargado ali, parado. E Deus querendo realizar, Deus querendo fazer, mas é muito novo. Né? Às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas é muito novo para ter responsabilidade, é muito nova para ter responsabilidade. Poxa, mas não é muito novo para fazer coisa errada, não é muito novo para beijar, para sair. Então, a responsabilidade tem que se assumir, sim, desde muito novo, e com a responsabilidade vem a maturidade, vem, né, o domínio próprio e tantas outras coisas, e isso é muito bom e essencial na vida de um homem. É o que a gente ouvia, né? Eu ouvi muito, a igreja é pra gente mais velha, você tem que primeiro aproveitar a sua juventude lá fora, e quando estiver mais velho, você volta pra igreja. Então, assim, é um pensamento, né, que, infelizmente, demoníaco, né? É totalmente equivocado, né? Porque, assim, não tem outra explicativa a não ser essa. Porque você pega os jovens hoje, os jovens estão crescendo, se desenvolvendo, porém com muitos problemas. E aí você vê síndromes, traumas, depressão, e você, distante de Jesus, longe da palavra, longe da igreja, você está vulnerável. Né? Então você corre todos esses riscos. Nunca houve, eu estava vendo uma pesquisa esses dias que realmente nunca houve uma geração tão com problemas psicológicos, ansiedade, síndromes do pânico, complexos de inferioridade. É uma carga hoje mesmo assim, que talvez sempre teve, mas não como hoje, né, nos tempos de hoje. Não sei se é devido a muita informação que os jovens têm, excesso de muita ansiedade, preocupação, esse mundo que a gente vive também, e acaba refletindo nos nossos jovens, né? Sim. E você falou uma coisa importante, que é os pais saberem lidar com isso. Assim como os pastores também têm que saber lidar, né? Com esses jovens, com essa adolescência, porque assim, a gente perdeu muito jovem. Perdeu. Às vezes por falta de uma compreensão melhor desse momento de hoje. Eu falo porque eu perdi muito amigo, me converti muito novo, com 15, 16 anos, com quase 40 jovens, e muitos deixaram. É claro que eles têm as suas culpas também, mas é bom o pastor estar preparado, né? Instruído para poder lidar com essa juventude. Eu falo, é bom a gente tocar nesse assunto, porque, tipo assim, às vezes o pai tá lá na igreja, o pai ora, o pai crê, o pai faz propósito, mas quando o filho sai, ele acaba, infelizmente,
eu vou usar essa fala, mas infelizmente é verdade, acaba amaldiçoando a vida do filho, não sabe lidar com o filho em questão de palavras, né? O filho se tornou um usuário de drogas. Meu filho, eu profetizo, você será uma bênção, você é uma bênção. Não, você é isso, você é aquilo. Tudo isso no mundo espiritual te abre uma porta que o inimigo faz com que aquilo que você está lançando acabe de fato trazendo grande consequência na vida do filho. Sim. Então é muito importante saber lidar nessa questão, porque assim, o mundo espiritual está aí, em cima da nossa cabeça. Exato. Então o pai, com toda dificuldade, com toda limitação, ele precisa, querendo ou não, saber lidar com os problemas do filho nessa idade. Exatamente. Maravilha. Ô pastor Laércio, então pronto, a gente sabe como foi a sua experiência aí com contato com Jesus. Entramos num assunto aqui importante, porque somos, né? Querendo ou não, somos jovens, então é bom a gente lidar. Sim. Eu e você, eu não sei você, mas assim, 80% das minhas agendas é relacionado a culto, congresso de jovens, entendeu? Então, assim, eu creio que nós somos uma geração que Deus tem levantado, e eu entendo muito o propósito de Deus sobre a minha vida, assim como você entende, que a gente vai falar para muitos jovens, e a gente precisa estar, né, apto a isso. Deixa eu te falar, como você é um pregador novo e Deus tem te levado a vários lugares, é bom, né? Porque a gente sabe que o pregador jovem sofre um pouquinho, né? Já sofreu mais. Hoje acho que está um pouco mais assim. Você viu muitas dificuldades por ter começado a pregar novo? Quais são os desafios assim de um jovem pregador? Alguém que anseia o ministério, que deseja, né, o episcopado, e é novo, e é jovem, e às vezes olha para isso como se fosse uma barreira. É que eu sou jovem ainda, sabe? Eu costumo dizer que Deus não vai levantar você quando tiver 200 anos de idade, né? Sim. Assim, os discípulos eram jovens. Sim. Os discípulos ali tinham idades muito, muito, muito novas. Fala com a gente sobre isso aí, ô pastor Laércio. Assim, a questão de Deus te levantar muito novo, assim, tem que se ter um cuidado muito grande, porque tem muita gente que não acredita na sua chamada por conta de você ser novo, não credibiliza aquilo que sai da sua boca, mas isso sempre vai ter, sendo você velho, sendo você novo. Mas quando você tem aquilo consigo, né, você tem a vocação, você tem a chamada de Deus, mesmo sendo novo, você precisa estar focado dentro daquilo que Deus tem através de você. Você estando focado, mesmo estando focado, sempre haverá empecilhos, problemas, dificuldades, assim como eu enfrentei muitos. Mas o que eu posso dizer? É você se manter dentro do que Deus te chamou. Ser fiel a Ele também. Ser fiel a Ele, né? O engraçado é que assim, o preparo é um processo, é doloroso, porque eu vou falar de nós, jovens pregadores, nós temos vontades ministeriais, né? E com vontades ministeriais é de querer estar aqui, é de querer estar ali, né? Eu falo, hoje a gente é um pouco mais tranquilo, né? Mas mais novo, eu quero estar ali, eu quero estar aqui. E isso não é pecado. Só que esse deslumbre do ministério não pode atrapalhar o processo que Deus tem, né? Para que você caminhe por ele e chegue aonde Ele quer que você chegue. Então, por exemplo, eu costumo até falar para os jovens hoje que muitas das vezes a gente acaba sendo referência para eles. Olha, Deus levantou Moisés, de fato. Só que, se você observar, o preparo sempre vai permanecer mais forte do que o tempo de uso. Ou equivale sempre muito mais do que o tempo de uso. Por exemplo, Deus preparou ele 80 anos, tanto aqui como lá, para usá-lo apenas 40. Só que os 40 foi de forma assim poderosa. Mas o que mais vale? O tempo de uso ou o preparo? Maravilha. Então, outra coisa que me chama a atenção também é a questão de Paulo falando para Timóteo a questão do episcopado, a questão da chamada, do ministério. Ele está dizendo, grande obra almeja, isso não é pecado. Não. Só que aí você olha Paulo falando dos pré-requisitos.
Então, você, jovem pregador, se atente para isso, busque a Deus, atravesse os processos, vença o dia a dia, e o que Deus tem através de você, em você, Ele vai realizar. É muito. Eu acho que você falou sobre isso aí. Tem uma frase, não sei se é de Stott ou não, que ele fala sobre o tempo do machado, né? Se ele fosse usar um machado para cortar a árvore, ele passaria a maior parte do tempo amolando o machado, né? Para quando for usar, tá preparado. Exatamente. É porque assim, qual que é a nossa maior dificuldade hoje? É de quem tá lá não aceitar quem tá vindo daqui, quem tá chegando. Então, tipo assim, poxa, mas esse menino, quantas das vezes eu chegava para pregar e alguém vinha para me anunciar, vinha me dirigindo pro altar, e alguém olhava e falava assim, mas esse moço vai pregar? Esse moreninho? E tipo assim, aqueles olhares mesmo, tipo, vamos ver o que vai sair daí. Né? E aí você olhava para trás, era só senhor de cabeça branca, mas com todo respeito. Ali você se colocava, você transmitia aquilo que Deus queria transmitir, Deus te usava quando acabava, tipo assim, poxa, eu tirei conclusões precipitadas. Que Deus te abençoe, e, tipo, aquela coisa, boa palavra, foi bênção, isso é muito bom, continue nessa batida, nesse caminho, né, a forma deles falarem. Então, tipo assim, é respeitar quem já tá lá, a gente que tá aqui, é respeitar quem tá lá, porque quem tá lá já tem uma história gigantesca com Deus, já tem experiência de vida, já tem maturidade. E quem tá vindo aqui, vem devagarzinho, tira a sandália dos pés, vai entrando e vai deixando Deus mover o candeeiro. É isso aí, pastor Décio. Uma das dificuldades maiores é saber respeitar o tempo, né? A ansiedade do tempo. A ansiedade. A ansiedade é o que tem matado muito obreiro. Exatamente. E feito muito jovem parar. Eu vou te contar uma experiência minha. Há uns 7 anos atrás, a gente estava demais. Só que assim, não era o tempo de Deus eu estar ali, naquele exato momento. Prega segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Prega segunda, terça, quarta. Não era... Deus tem aquilo, mas não era o momento. E eu não tinha maturidade para lidar com aquilo. Aí o que Deus fez? Acabou um culto e eu vi as pessoas assim, poxa, Deus está no negócio, está acontecendo, Deus está salvando, Deus está... Porque Deus ele tem compromisso com a palavra dele, primeiramente. Né? Mas aí acabou o culto e tal, e aí Deus pegou uma irmãzinha do último banco, uma senhora de cabelo branco, de coque, chinelo, meio humilde, pegou na minha mão e ela achou, e eu achei que eu iria orar por ela, né? Que ela queria oração. Quando eu achei que ela ia querer oração, foi ela que orou por mim. E ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. A obra que Deus tem na sua vida é muito grande. Só que esse não é o tempo. E aí eu pensando comigo, poxa, mas tudo tá dando certo. E ela me disse uma frase que cravou na minha alma. Ela olhou para mim e falou assim, nem tudo que tá dando certo é sinal que Deus tá no negócio. Olhei. Deus quer te levar, Deus quer fazer, sim, mas talvez não é o tempo. Então, aquele tempo, há 7 anos atrás, era um tempo de Deus me forjar, de eu estudar, de eu amadurecer, de eu crescer como pessoa, como ser humano e como servo, né? Crescer espiritualmente, buscar, né? Para que eu pudesse, só que aí eu aprendi. Aí opa, então peraí, se Deus está falando, vamos na calma, vamos voltar onde a gente errou e vamos fazer da maneira correta. Glória a Deus. Porque os jovens pregadores hoje, eles precisam se policiar quanto a isso. Sim. Ele aceita Jesus hoje, ele está aqui, poxa, eu vi o Rodrigo pregando, eu vi o Laércio pregando, eu quero ser igual a eles. Isso é bom. É sinal que você tem quer criar uma identidade, você tá se espelhando, isso é bom. Só que, como que o Rodrigo chegou ali? O que o Rodrigo fez para chegar ali? Eu não posso já vir e querer parar do lado dele e fazer o que ele está fazendo. Ele tem marcas, ele passou por várias coisas para estar onde Deus o colocou. Você entendeu? Então a gente precisa passar por esse processo. E a gente tem que fazer sempre uma meia-culpa, né? Eu quando eu falo isso, eu não gosto de falar em terceiros, mas sempre uma meia-culpa. Nós
claro que outros também mais influentes, mais conhecidos pregadores, nós temos que se policiar. Eu digo isso num vídeo que eu fiz, de nós pregadores ostentarmos. Por quê? Porque a ostentação do ministério acaba influenciando uma geração e ela acaba entendendo que o ministério de sucesso é aquilo. O meu ministério de sucesso, meu ministério vai ser confirmado por Deus, vai ser de sucesso se eu tiver uma vida igual esse pastor ostentando. Não é só essa tentação exagerada, mas tem que se policiar com muita coisa que a gente posta, porque, querendo ou não, Deus honra, né? Então, às vezes, a gente vai em algum lugar bom. E a gente quer mostrar, né? Exato, a gente adquire um carro, alguma coisa que Deus te abençoa. Deixa num hotel lindo. No hotel, e a gente. Postar. E toda hora. Isso eu sei que tem que, mas é bom a gente. Porque o que a gente representa, eu sempre digo isso, o que a gente representa é maior do que a gente é. Então, por aquilo que a gente representa, a gente às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, né? Deixar de mostrar algumas coisas para não despertar numa juventude, achar o mistério é esse aqui, ó, igual o pastor Laércio, eu quero ter isso aqui, eu quero estar nesse hotel, eu quero estar nesse avião, eu quero estar nisso, e quando eu tiver nisso, o meu ministério vai ser de sucesso. E é um engano, né? Sim. Eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus que viajam esse Brasil, que o Brasil não conhece, só que não param de pregar, mas são homens e mulheres que Deus tem levantado, e às vezes não é todos que Deus quer. Eu falo fama, mas no bom sentido, na fama do Brasil todo conhecer, mundo conhecer, né? Deus tem os seus escondidos ali que usam, né? E trabalham. Anonimato. Exato. E sabe o que é engraçado disso, Rodrigo? E tem gente que Deus não tira do anonimato. Exato. Porque se ele tirar, exato, a pessoa se transforma. Exato. Tem gente que Deus Porque não tira. uma coisa é certa. Você quer conhecer a pessoa, você dá poder para ela. Exato. Então tem gente que vai pregar só na vila. Tem gente que vai pregar só na igreja dele. O irmão, prega aí. Morre aí, vai ser salvo, vai pro céu. Exato. Tem gente que vai pregar no bairro ali, ó. Ou ele sai dali, vem aqui, vai, prega na outra rua, na rua de cima. Glória a Deus por isso. Tem gente que vai pregar na cidade. Tem gente que vai alcançar, é interestadual. Tem gente que é nacional e tem gente que é mundial. Exato. E a gente precisa entender isso. Só que assim, se a gente quer ter uma referência de ministério, de chamada, é legal e não é pecado. Não. Só que a gente olha para o apóstolo Paulo. Exato. Que começou rico, terminou sozinho, pobre. Sozinho. Né? Ele faz a reclamação que no julgamento dele não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ninguém. O apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, o maior implantador de igreja. E aí você olha aquele que fez, né, algo assim que aos nossos olhos é extraordinário. Só que assim, você olha as marcas que ele tem através de tudo quanto ele fez no ministério. Então, é tipo assim, o glamour do ministério não pode sobressair mais que os bastidores. Exato. Então, assim, procura mostrar os bastidores para ver se alguém vai querer de fato ser pregador. Exato. Procura mostrar assim, ó, por exemplo, hoje eu vou sair daqui de Bauru, vou pregar em São Paulo. Aí eu tô saindo daqui de carro, aí eu vou viajar 3, 4 horas, aí eu saio de São Paulo e vou ter uma outra agenda aqui em Bauru, e bate e volta de lá, dirigindo. Sozinho, às vezes. Sozinho, às vezes. Ou aconteceu alguma coisa na estrada. Então, se você começar a mostrar os bastidores e deixar o glamour do ministério de lado, você pode ter certeza que todo mundo, quando tá querendo ser pregador, vai abrir mão. Não é fácil. É que não ninguém, é fácil. Ninguém vê. Ninguém vê. É legal você tá ali, as pessoas te recepcionarem, Sim. você tá num hotel bom, você comer bem, né? As pessoas respeitarem a unção que está sobre você, que vem de Deus. E isso é muito bom. E a gente quer transmitir isso. Mas o que mais vale é as marcas. As marcas e os bastidores. Então, se a gente transmitir mais os bastidores e as marcas do que o glamour, tem muita gente aí que está querendo ser pregador que abre mão. Glória a Deus. Gente, o papo que tá bom, hein? E a gente nem entrou ainda em alguns assuntos que a gente tem que entrar, hein, ô Lars? Eu chamo de Lars porque já é um amigo, né? É pastor, mas é um amigo. Mais uma vez eu reforço, você que não ainda está assistindo essa conversa, não deixou o seu like, deixa o seu like aí, curte esse vídeo, deixa um comentário, um pedido de oração, um comentário, alguma coisa sobre aqui, né, sobre o reino, e compartilha, manda para alguém do
do grupo da família aí, manda no grupo da família nosso link aqui do YouTube e ajude nós crescermos para a glória de Deus, tá bom? Laércio, já falamos, né, bastante, vamos falar um pouquinho. O Laércio, gente, para quem não sabe, ele é professor de teologia também, é um homem de Deus que Deus tem levantado. Eu falo menino porque jovens, eu acho que 32 é jovem, mas eu gosto de pregadores assim, homens e mulheres que são usados por Deus, que se envolvam, buscam a estudar, aprender da palavra, ensinam, sabe? É o que nós estamos precisando nos dias de hoje. Sabemos que a palavra e o evangelho é suficiente. Então, homens que se dedicam a isso, ao evangelho, a buscar, a estudar, estuda mesmo, faz teologia, estuda grego, hebraico, se aprofunda, sabe? Cresce em graça, em conhecimento, mas em graça também. Uma das aulas que o pastor Laércio, até a gente estava conversando aqui, que ele está aplicando em uma escola, é sobre o Apocalipse, né? Sim, e sim. É um assunto que desperta muita curiosidade. Por quê? Porque as pessoas enxergam o Apocalipse e falam, é impossível entender porque tem muito símbolo, eu não faço ideia de quem é lá você vê, lá abre, lá tem besta que sai do mar, besta que sai da terra, a serpente e o dragão, é muita coisa, mas assim, a gente vai fazer um panorama muito rápido, mas a gente vai ficar um pouco mais na introdução aqui, até porque o Laércio já está marcado aqui para vir mais alguns outros podcasts, e a gente vai destrinchar o Apocalipse, não é, pastor Laércio? Vamos embora. Então a gente vai fazer bem a introdução. Por quê? Uma coisa importante a gente entender antes da gente já passar para o Laércio, para a gente fazer a introdução ali de João, da ilha de Patmos, é o seguinte: existem algumas linhas de interpretações do Apocalipse. Tá? Nós temos a linha preterista, que é uma linha que interpreta o Apocalipse no passado, ou seja, tudo se cumpriu. O ápice do cumprimento do preterista foi o ano 70 depois de Cristo, que é a destruição do templo de Jerusalém. Então o Apocalipse já aconteceu. Tem a visão idealista, que para eles quase todo o Apocalipse é alegórico, né? É uma luta cósmica entre o bem e o mal, e nada ali é literal. A visão historicista, que é a visão que o Apocalipse foi se cumprindo durante os anos, durante as igrejas, durante a história da igreja. E tem a visão que é a que eu e o pastor Laércio, nós mais assim, cremos, né, e mais assembleiano também, que é a visão futurista, tá? Que é eventos futuros. O Apocalipse é um livro profético. É claro que o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 não fala do futuro, né? Nós temos ali que fala da apresentação de Jesus para João, onde a gente vai falar da ilha de Patmos, que Jesus entrega o Apocalipse para João. Aí tem o capítulo 2 e 3, que são as 7 igrejas, que é igrejas do presente de João, então não fala do futuro. Aí 4 para frente, 4 e 5 é o período atemporal, né? Que é a sala do trono, que é o 4 e 5, o João vê o ancião de dias, vê o cordeiro como se fosse morto, vê os 24 anciões, os 7 espíritos, os 4 seres. Ali é a sala do trono que o profeta Daniel também enxerga, no capítulo 7, capítulo 9. E depois ali no capítulo 6 ao capítulo 18, nós temos o período da grande tribulação. Tá? Temos o capítulo 6 e capítulo 18. Capítulo 19 nós temos a volta gloriosa, a segunda vinda de Cristo, né, que todo olho verá. Aí depois ali nós temos o capítulo 20, que é o milênio, 21, novo céus e nova terra, e o 22, a nova Jerusalém que desce ataviada dos céus. Então um resumo básico do Apocalipse, para depois nós podermos destrinchar, é isso aí, tá bom? Então, pastor Laércio, começando do começo, né? Para começar, eu gostaria de citar uma coisa aqui, porque assim, o livro do Apocalipse, ele é um livro muito especial, e tem muita gente que tem medo do Apocalipse, né? Se a gente lesse mais o Apocalipse, a gente ia saber que tudo já foi reservado, preparado para nós de forma poderosa. E assim, o que nos chama a atenção? Como eu disse, o livro do Apocalipse ele tem algo totalmente diferente de todos os outros livros da Bíblia, porque ele tem uma promessa que está contida só nele. Sim. Você não vê no Gênesis, no Êxodo, no Levítico, no Números, Deuteronômio, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vê só nele. Apocalipse, capítulo 1, verso 3 diz assim, bem-aventurado o que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia. E aí depois você vai ver no final, né, que ai daquele que tocar em um só tio ou vírgula, ou retirar, ou tentar trazer algum tipo de
como que eu posso dizer? De acréscimo de na palavra de acréscimo, Deus, exatamente. Né? Então, para começar é isso aí. Outra coisa, para começar a gente precisa entender também quem escreveu. Sim. Né? Se a gente for ver João, e sabe o que eu gosto de falar da questão de introdução desse livro? É porque assim, João foi o discípulo mais novo a ser chamado por Cristo. E aí, todo mundo tem aquela cisma de Pedro, né? Que Pedro ele era o primeiro a falar, mas temperamental mesmo era João e seu irmão. Tanto é que Jesus os dá o nome de irmãos Boanerges, os filhos do trovão. Então você vê que o tempo vai ensinando João, né? Vai o amadurecendo, e agora você vê que no final da vida ele está... Quando Jesus não consegue hospedagem em Samaria, ele quer atacar fogo em tudo. Agora ele está dizendo, filhinhos, calma. Você vê que no Calvário, com Cristo, quem está lá? João. E as Marias. E as Marias. Então, olha que engraçado. Se João está com Cristo no Calvário e as Marias, quando João chega em Pátimos, que é uma das 12 ilhas do Mar Egeu, cerca de 500 quilômetros da capital israelense, quando João entra ali, porque o Império Romano em si, o grande Domiciano, ele quis trazer o que para João? Uma morte cívica. É a mesma coisa que você pegasse seu RG, seu CPF hoje e rasgasse. Né? Ele tentou fazer com que João não pregasse de todo jeito. Né? Então, quando João vai ali, ele fecha as portas para João, as portas da palavra, as portas do anunciamento do evangelho. Ele não tem mais esse poder, essa oportunidade de falar. Então, quando ele vai para lá, ele foi, né? Só que uma coisa eu não posso deixar de falar aqui. E o que é? É que se você foi com Cristo até o Calvário, Cristo não vai te abandonar em Pátimos da sua vida. Glória a Deus. Então, Pátimos é um ponto final para quem vai com Cristo até o Calvário. Então, só que aí, o que é engraçado? É que muitas das vezes as pessoas podem nos fechar as portas da terra. E a gente nem entrou no livro ainda, sim. Olha que legal. Muitas das vezes as pessoas podem nos fechar as portas da terra. Como fecham? Né? Nos descredibilizarem, não acreditarem naquilo que Deus tem, por conta de inveja, por conta de porfia e tantas outras coisas, tentar tirar a gente de cena. Aí João, quando chega na ilha de Pátimos, que ele está ali, né? E talvez alguém dizendo, agora é o fim, agora não prega mais, agora não canta mais, agora não faz mais, agora não realiza mais, agora não tem como mais exercer a chamada ao ministério. Aí quando chega no capítulo de número 4 do Apocalipse, Deus está dizendo assim, ó, aí a voz brada de trás dele diz assim, João, sobe para cá. E aí ele vê uma porta aberta no céu. Então, peraí, se te fecharam as portas na terra, Deus vai te abrir uma porta especial no céu para você entrar. Glória a Deus. Olha que lindo. Glória a Deus. Aí quando você chega, primeiro passo, o Apocalipse, a gente precisa trabalhar ele de forma minuciosa, assim como todos os outros livros da Bíblia. Apocalipse é uma junção de duas palavras ou dois termos gregos, né? Apocalipto, ou seja, para longe da sombra, foi revelado por Cristo aquilo que nos aguarda. E outra coisa que nos chama a atenção é que você falou do futurismo. Só que olha que engraçado, do capítulo 1 ao capítulo 3, Jesus trata de um presente. Jesus se apresenta, Jesus diz que ele está no meio dos candeeiros, ele diz que as estrelas e os que são os ministros, os pastores estão na sua mão, e aí depois ele vai tratar de coisas futuras. Sim. Por quê? Porque não tem como tratar do futuro sem antes cuidar do presente. Exatamente. Então, aí quando você chega no outra coisa engraçada e importante do texto também, no prólogo, já logo no início, no primeiro capítulo, primeiro verso primeiro. Só explicar, porque é bom a gente ir falando para o pessoal que não tem nenhum conhecimento. O prólogo você falou, nós temos o Apocalipse, o prólogo e o epílogo, né? O prólogo é como se fosse... É a missão de contextualizar exato, o leitor. É tipo um spoiler do que vai acontecer, né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, no capítulo 1 mesmo, no verso 7, que fala assim: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Isso é um prólogo do capítulo 19. Né? Que vai acontecer, que é a vinda gloriosa de Jesus. Então o prólogo quando ele fala prólogo, mas a missão de contextualizar. Para contextualizar ali. O leitor vai entrar na história. Tá dando um spoilerzinho ali do que vai acontecer.
E aí você vê, olha que bonito, Rodrigo. Diz assim a palavra, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar para os seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Então, olha só, Deus, a revelação de Jesus, aí Deus entrega para o anjo entrega para João, e João vai entregar depois para as igrejas. Então, o que a gente aprende aqui já em poucos versos do Apocalipse? Opa, que Deus respeita a hierarquia. Deus respeita a hierarquia. Então, quem é a gente para não respeitar? Eu estou falando de Apocalipse. E aí ele vai tratar de coisas presentes, né, do tempo presente, assim como as igrejas da Ásia Menor que foram instaladas ali. E aí depois de ele tratar dos problemas presentes, então ele começa a falar de um futuro. E aí você vê no verso 3 a promessa, né, de tanto quem lê como quem ouve, que você não vê em nenhum outro livro da Bíblia. Isso é muito importante, dar uma atenção nisso. Ouvem e guardam o que nela está escrito. Exatamente. E aí você vê que Jesus está no meio dos candeeiros. Quem é os candeeiros? A igreja. E aí depois os ministros estão nas suas mãos, ou na sua destra direita. Então por que ele está no meio das igrejas e os ministros estão na mão? Porque o ministro ele tem que estar mais perto. Sim. Ele tem que estar pronto para ouvir aquilo que ele vai ter que transmitir, porque aquilo que ele transmite não é dele, vem de Deus. Sim. Então, é muito poderoso. Aí você pega as 7 igrejas e você vê que dentro de uma visão geral, todos os problemas que as igrejas vivem na atualidade daquele tempo, Jesus usa os problemas que eles vivem ali, né, de um modo geral, da vida corriqueira, para mostrar como estão espiritualmente. Por exemplo, lá na última igreja, é só um exemplo, tá? Eu vou voltar. Você vê, Jesus está citando a igreja de Laodiceia. Vocês são mornos e o morno Deus vomita. Mas o que Deus está querendo dizer com isso? Quem nunca leu o Apocalipse? Simples, é porque assim, Deus trata com a igreja usando um problema da cidade. Ou seja, aquilo que eles viviam dentro da vida corriqueira deles do dia a dia. Aquela cidade ela tinha um problema muito sério de água. E o pastor Rodrigo sabe melhor que eu. Então, por exemplo, vem água de Colosso e vem água de Herápolis, que é 2 cidades circunvizinhas ali. E aí então fizeram arquedutos ali para chegar água, para sanar o problema da cidade. Só que de Colosso vem água gelada e de Herápolis vem água quente. As águas termais. Aí quando chega em Laodiceia, o que acontece? Tem um choque térmico. Vai ficar morna. Eita. E serve para que água morna? E a gente fala isso aqui ou não? Só que qual que é o problema? Aí o problema é que a água fica morna. Ninguém bebe a ponto de te dar ânsia. Então Jesus usa esse problema para dizer como estava a situação da igreja naquele tempo. Uma igreja que eu gosto de falar bastante também, Rô, é a questão de Pérgamo. Eu falo muito sobre Pérgamo. Você vê que Pérgamo ela não é uma cidade tão imponente, tão poderosa assim como Éfeso. Sim. Que é a primeira. É a capital da Ásia Menor. Então Éfeso está em destaque, tanto é que ela é a primeira a ser citada. Sim. Só que aí quando chega em Pérgamo, o que é lindo de Jesus, Rô? Hoje, às vezes eu ouço uns pregadores e a mensagem do pregador é só exortação. Ele só bate na igreja. Mas o que o pastor tem contra isso? Poxa, eu não tenho nada contra isso. Mas a palavra, ela não simplesmente exorta. Ela conforta, ela edifica, ela sara. Então, de que vale só bater e não ensinar? Sim. Então você vê, Jesus, ele vai detectar o problema. Você pode olhar pelas igrejas. Ele exorta, exato, ele admoesta verbalmente, né? Então ele vai ditando e João vai escrevendo. Sim. Então o que ele está dizendo? Eu sei aonde vocês habitam. Vamos começar do verso 1 aqui, Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve aquele que tem espada afiada de 2 gumes. A Bíblia, quando fala de espada, ela está falando do juiz de Deus. Exato. E aí, quando a gente fala do juiz de Deus, a gente pode ir para Hebreus 4,13. Que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Então, o poder da palavra, ele tem um poder de visão tão profundo,
que a alma e o espírito chegam a ser interligada. Uma coisa só. Só que o poder da palavra tem poder de dividi-los. Aí você vê, eu sei aonde vocês habitam. Aonde é que está o trono de Satanás. E sabe uma curiosidade aí, Rô? É que assim, essas cidades, elas eram cidades de muito paganismo. Até porque nesse período aqui é um período de muita perseguição. Até o 3º século a igreja sofreu muito. Até a era de o Constantino o Grande, a igreja sofreu muito. Perseguição na época de Nero, perseguição na época de Domiciano e de tantos outros imperadores romanos, a igreja sofreu muito. Então, nesse período aqui, o cristianismo ele não era bem aceito. Ele não era uma religião legal que Roma imputou e disse assim, pode cultuar o Deus de vocês. Não. Só que aí os outros deuses pagãos tinham muita força. Aqui, os deuses greco-romanos. E aí Jesus está dizendo assim, ó, eu sei onde vocês habitam e aonde está o trono de Satanás. Sim. Então olha que engraçado. Primeiro, eu sei onde você habita, vírgula. Não precisa falar onde você mora, eu sei onde você mora. Eu sei qual é o seu nome. Eu sei quem mora com você. Coisa linda. Aí ele está dizendo assim, ó, só que vocês são vizinhos do diabo. Vocês são vizinhos de Satanás. Vocês estão instalados aonde está o trono de Satanás. Há quem diga, historicamente, porque assim, pelo fato de ter vários templos pagões ali, assim como o deus Asclépio, o deus cobra, o deus da cura, né? Que muitos turistas vinham para fazer cultos místicos e rituais assim tenebrosos para receberem, entre aspas, curas com serpentes. Tinha o templo do deus Zeus, que há quem diga que seja o mais imponente de todos. E aí, segundo alguns, não afirmo e nem afirmem isso, tá? Seja esse trono de Satanás, esse templo de Zeus que estava ali naquela localidade, naquela geografia, imponente ali. Então eu sei que vocês estão do lado do trono de Satanás. Vocês estão no quintal do diabo. E assim como o próprio imperador exigia culto, né, tinha uma base do Império Romano firmada ali em Pérgamo. Então, ser crente nessa época é muito diferente de ser crente hoje. Exatamente. Ser crente nessa época que alguém olhar para você, pregar Jesus, você falar assim, eu quero Jesus, chorando, com lágrimas nos olhos, né? Mas alguém olhar para você e falar assim, então, só que aceitar Jesus é correr risco de morte. E aí? Que é o que a igreja primitiva passava a todo instante. Então, é tudo um aprendizado. Sim. O que é aceitar Jesus hoje? Eu aceito Jesus, eu estou nas mesmas práticas, eu minto, eu posso viver do jeito que eu estava, eu posso continuar com gíria, eu posso continuar com palavrão. Não. Quando você aceita o Evangelho, as boas novas do Evangelho de Jesus, o Espírito Santo que te convenceu ali no ato da pregação da palavra, ele também vai se encarregar de convencer o seu coração. Não são pessoas, é o Espírito da mudança genuína através da palavra. Então, aí entra naquilo que a gente estava falando, processo, né? Aí você vai ver que Antipas era pastor dessa igreja. Sim. E aí ele foi morto dentro de um boi de bronze a ponto de estar incandescente. Você imagina. O tamanho da perseguição. Mas olha o que Jesus continua dizendo, ó. Aqui, ó. E não negastes a sua fé em mim. E mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, Antipas, ele não abriu mão daquilo que era Jesus, daquilo que fazia sentido para ele. Então, aconteça o que acontecer, aqui a gente já pode abrir um parênteses também para aplicar, viu, Rô? Aconteça o que acontecer, não abra mão daquilo que Deus tem com você. Aconteça o que... mas vão me tirar, mas vão me matar, mas vão falar de mim. Não, mas eu estou mais preocupado no que realmente é prioridade. E o que é prioridade? O que é prioridade para Antipas aqui? Jesus. O Evangelho. Tanto é que ele não abriu mão disso e foi morto por isso. Aí você vê. Todavia, aí Jesus vem com toda a delicadeza.
Porque Jesus é lindo, ele sabe advertir, ele sabe chegar. Ele está dizendo assim, ó, tenho algumas coisas contra ti. Reprimenda. Aí, ó, aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Aí também depois ele vai falar dos nicolaítas. Exato. Aí, olha só, olha que engraçado. A igreja está lá, está tendo culto, só que se formaram dentro da igreja 2 grupos distintos que são como câncer. O que é o câncer? Câncer é as células malignas Matando dentro do corpo que vai matando as células boas. Exato. Então esses 2 grupos estão minando a força da igreja. E quem detectou? O cabeça da igreja. Quem detectou? O dono da igreja. Jesus. Só que o que ele diz? Tá aí, o problema tá dentro da igreja. E como que a gente resolve? Como que a gente faz? Primeiro, o que está acontecendo precisa ser revelado. E ele mesmo revela. Primeiro tem que acabar com esses 2 grupos. Aí você vai falar assim, qual que é o grupo dos que seguem a doutrina de Balaão? Aí você vai ver Balaão, você volta lá para o livro de Números. Sim, exato. Aí quem que é Balaão? Balaão é um profeta vendido. É um profeta que abriu mão de tudo quanto... Porque você imagina aqui, chega Balaque, vamos usar uma analogia para a gente entender. Olhando para Balaão e dizendo assim, ei, tem ar-condicionado na sua tenda? É só uma analogia para a gente entender. Tem ar-condicionado na sua tenda? Não tem. Seus filhos estudam em escola particular? Não estuda. Sua esposa usa as melhores roupas, vai no melhor salão de beleza? Não vai. Você tem piscina na sua casa? Não tem. Eu posso te dar. Mas o que você precisa? O que eu preciso fazer? É só amaldiçoar o povo de Deus. Grande erro. Aí ele vai tentando. Só que o que acontece? Chega uma hora que até a jumenta tem que falar para ele entender. Só que ele estava tão distante de Deus, e quem está distante de Deus não consegue enxergar o que ele está fazendo. Maravilha. O pastor Lércio, infelizmente, eu acho que eu tenho mais 5 minutinhos aqui. E esse podcast voou. A gente não saiu rápido, da igreja de Pérgamo. Muito Pulamos rápido, ainda você Esmirna, imagina. falamos por cima da igreja de Éfeso perdeu o amor, né? Perdeu o amor. Meu Deus do céu. Ó, tava ali, ó, capítulo 1. Muita coisa aqui, viu? Mas, ó, amanhã a gente tá junto também, né, Lércio? Amanhã a gente vai estar junto aqui. Eu vou tentar fazer amanhã ao falando vivo. disso aqui. Pode ser? Apocalipse dá pra gente fazer só de Apocalipse. Maravilha. Falamos bastante coisa, viu? Falamos a linha de interpretação que eu disse aqui no começo. Falou de Pátimos, de João. Uma chave importante da interpretação do Apocalipse é você seguir em fatos cronológicos. Na cronologia do Apocalipse, né? Que acontecem, por exemplo, o último selo, a primeira taça não é derrubada, depois o último selo. Então acontece numa ordem cronológica. Então a gente segue uma linha de interpretação cronológica do livro do Apocalipse, não simultânea, né? Mas no mais é isso. A gente vai amanhã falar mais sobre Apocalipse. Nós estamos marcando um programa aqui só com teólogos para a gente destrinchar Apocalipse. Depois a visão de Daniel da estátua, né? A cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre bronze, as pernas de barro com ferro, os reinos ali, né? Babilônico, Medo-Persa, Grécia, Roma. E a pedra, né, que sai sem o auxílio de uma mão. Temos tudo para falar e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Tá bom, pastor Lércio? Quero agradecer do fundo do coração. Voou essa hora, mas amanhã a gente vai estar de novo aqui. A gente vai falar sobre vários assuntos, incluindo Apocalipse. Mas dá as últimas palavras aí. Você tem o tempo todo seu aí, 2 minutinhos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, né, por essa rica oportunidade de poder falar dele aqui. Grato a Deus pela sua vida. Por onde eu passo, eu digo que eu sou muito grato a Deus pela sua vida, desde da primeira vez que a gente se conheceu. E detalhe de um fato interessante aqui, que eu acho que eu nunca te falei, vou até falar aqui. Se for coisa boa, fala, hein? Senão vai ficar ao vivo. Eu olhei, a primeira vez que eu vi o Rodrigo, eu falei assim, rapaz, mas esse pregador é uma mala danada, hein? Mas aí depois ele desceu, cumprimentou, a gente trocou contato, foi conversando.
E estamos aí até hoje, Amém. uma amizade muito boa que Deus mesmo nos presenteou. E agradecer a Deus. Quero mandar um abraço para minha esposa Evelyn, para minha filha Maria e para o meu filho Lucas. E que Deus abençoe a todos quanto vão assistir ainda. E que todos possam, dentro desse período curto de tempo, aprender e que você possa ser edificado por essa palavra aí também. Maravilha. Ó, se ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou muito pouco aqui sobre o Apocalipse, mas foi uma meia horinha, 25 minutos. É claro que precisa de vários programas, né, pra gente expor tudo do Apocalipse. Mas coloque aqui nos comentários, tá? Deixa um comentário aqui, ó. Fiquei com uma dúvida tal, fala sobre isso. A gente vai falar assim, tá? A gente vai falar sobre os personagens do Apocalipse, o período tribulacional ali, os 3 anos e meio, depois os outros 3 anos e meio, a volta de Cristo, a Margedon, né? Gog e Magog. Então vai ser uma bênção, tá bom, gente? Ó, estamos encerrando. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Cristo Todo Dia Podcast é um projeto que nasceu no coração de Deus, é um podcast que nasceu no coração de Deus. E eu tenho certeza, viu? Você vai ver bastante o rostinho aqui do pastor Laércio. É um amigo que tem me ajudado também a convidar alguns amigos aqui, né? Que ele tem bastante contato e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa. Laércio, mais uma vez, obrigado, irmãozão. Tamo junto. Tamo junto, gente. Pai do Senhor.